Shantae, you stay. Mas e aí? Ainda temos 6 rainhas, a gente tem que eliminar alguém. Vamos já eliminar aquelas? Vamos acelerar esse episódio? Você gostou desse episódio? Mas parece que ali Suzy Tucci se apoderou de tudo, né? A Jill era apenas a hospedeira da Suzy Tucci. A Suzy tá muito preocupada com Onya Nerve. Eu diria mais, fazer hands pra Jesus foi o que preparou Lana Del Rey pra ser a lip sync assassin que ela é hoje. É, né, tem um doce da Sunstar aí, que é o golpe de mestre, o golpe final. As pessoas em Israel não são muito adeptos dos cristãos. Eu acho que se uma pessoa cristã fizesse uma piada com um Hanukkah, um Natal judaico, o que quer que eles tenham lá no calendário deles, eles também não iam gostar. Porque eles não gostam nem quando eles invadem uma terra e as pessoas reclamam. Muitos estilistas ao redor do mundo todo quer produzir para Onya Nerve, mas ela já disse que só aceita estilistas pretos. E não tá errada, tá certa, é isso mesmo. Num mundo onde Crystal Envy já saiu da competição há semanas, qual o problema de tirar a Sunstar? Lana Del Rey merecia ficar assim. E aí começa o verdadeiro reality, já pensou? Só asiáticas trancadas numa casa, uma escondida, igual aquele filme Parasita, uma escondida, aonde... Eu pagaria pra assistir um programa assim. Essas bichas são tudo artistas. Um é do teatro, a outra é da fotografia, a outra é do boneco de voodoo. Eu quero agradecer Bettina Polaroid por ter nos levado para a Ilha do Sol conhecer Luz del Fuego na segunda temporada de Instantes Cruzados no ar pelo canal Curta. Passou dia 25, mas tem reprise até dia 30, viu? Nossa, bicha, nem me fale, eu fiquei tão impactada que a gente entrevistou Bettina Polaroid. Quem estiver ouvindo isso agora vai achar que a gente tá maluca, porque a entrevista nem está disponível ainda, né, no canal no Spotify, mas logo, logo estará. E falar um pouquinho mais de tudo tal, que, gente, teve Koichi Sonoda, artista plástica, maquiadora de um programa que vocês conhecem bem. A Amy Lumiere também gravamos com ela. Amei de paixão. A Amy Drag Show, gente, imperdível. Se estiver passando pela sua cidade o Amy Drag Show, pare tudo que está fazendo e vá lá conferir de perto. Vem aí Pietra Parker, também um episódio com a Bettina Polaroid, que eu amei de paixão. Então tem que se inscrever, seguir onde quiser pra não perder nada, né? Não me leve a mal, também sou irreal, mas não é legal. Não me leve a mal. Eu te pedi, mas você parece que não sabe nem contar. Eu te falei, mas você parece que não quer escutar. E por que é tão difícil se até um bebê entende? E por que esse título de inteligente? Foram mais de 1000 vezes pra sair mais ou menos, e ainda quer que acredite que vai tomar seu emprego. E é por isso que eu tenho ódio mortal da inteligência artificial. Não me leve a mal, também sou irreal, mas o principal é que não é legal ser menos inteligente que artificial. Vou dormir, sabendo que amanhã você não vai conseguir. Vou acordar sabendo que contigo sempre dá para notar. Por que esse medo se ela precisa te babar? E por que esse enredo se tudo não passa dia? Foram mais de 1000 vezes pra sair mais ou menos, e ainda quer que acredite que vai tomar seu emprego. E é por isso que eu tenho ódio mortal da inteligência artificial. E é por isso que eu tenho ódio mortal da inteligência artificial. Não me leve a mal, também sou irreal, mas o principal é que não é legal ser menos inteligente que artificial.
não gosta de dar. Se não quer aproveitar, ninguém vai te forçar. Ela só quer perguntar, mas pouco quer falar. Gosta de polemizar, mas não passa de ar. Foram mais de 1000 vezes pra sair mais ou menos. E ainda quer que acredite que vai tomar seu emprego. E é por isso que eu tenho ódio mortal da inteligência artificial. Não me leve a mal, também sou irreal. Mas o principal é que não é legal ser menos inteligente que artificial. Não me leve a mal, também sou irreal. Mas não é legal, não me leve a mal. Também sou irreal, mas não é legal. Não me leve a mal. E aí, bitch? Tamo no ar com mais um episódio de Tudo Drag. Como que foi a semana das Queens? Que semana bonita, interpretativa, monóloga, um pouco bagunçada. Mas quem não gosta de uma boa bagunça, não é mesmo? Então vem bagunçar com a gente, se inscreva no canal. Siga pela sua rede social preferida, porque o Desbanca Podcast está em todas e está com ela também. Ela que faz girar a grande roda da vida. Ela que enfrentou uma piscina cheia de ratos para lutar a favor dos direitos animais. Estou falando de Dona Pemba. Pode entrar, pode entrar. Ai, meu Deus. Uma piscina cheia de ratos. Todos os meus medos foram destravados. Eu perdi até o rumo do que eu ia falar na introdução. Eu morro de medo de piscina, que eu morro de medo de ser afogado. Imagina uma piscina cheia de ratos. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando na musiquinha. Você se sente um pouco irreal também? A música fala, não me leve a mal, também sou irreal. Eu acho que eu sou um pouco irreal. Ah, eu sou irreal, com certeza. Eu estou sendo controlada de outros universos, outras galáxias. Isso que vocês estão vendo aqui é apenas uma simulação. This is a simulation. Ai, bem assim, gata. Mas e aí? Ainda temos 6 rainhas, a gente tem que eliminar alguém. Vamos já eliminar aquelas? Vamos acelerar esse episódio? Você gostou desse episódio? Ai, isso que eu ia falar. Foi um monólogo, teve dança interpretativa. Eu gostei muito, achei um episódio diferente. A Mamaru, ela é experimental, né? A gente se identifica com ela por isso também. E é muito difícil parecer feia quando essa é a categoria. Gente, meu maior medo é quando fala categoria vá feia. Porque eu tô sempre bonita. Por mais que eu tente me esforçar pra ficar feia, nunca dá certo. É um dos meus maiores pontos de vulnerabilidade. Já eu tô sempre feia. Essa categoria eu ganho. Eu tô sempre feia. É difícil eu ficar bonita. Mas eu achei esse desafio da dança interpretativa super original. Acho que é a primeira vez que tem, né? Acho que sim, já teve alguma coisa com monólogo antes, mas nesse formato e em dupla ainda, gente, foi incrível. O programa começa no limpar dos espelhos, todas elas ainda muito preocupadas com a Suzy Tucci, apesar de Onya Nerve ter acabado de ganhar o Maxi Challenge. E eu acho engraçado isso, né? Elas encanam que é a Suzy que tem que sair pronto, e já não precisa mais justificar se é pelo sim ou pelo não. A ameaça dessa competição é uma Suzy, e a gente sabe como é a cara de uma Suzy quando tem uma drag com esse nome. E mal sabem elas que a verdadeira ameaça é a Onya, não é a Suzy. E aí rolou uma treta que tipo assim, ai, você fala
fala que quem você quer que vá embora é a melhor que você quer eliminar ou é a mais fraca? E aí elas tretaram ali por isso, né? Porque acharam incoerente dizer que é a Suzy porque ela é a mais forte. Bem, é quem eu quero que vá embora, não é quem eu acho que é mais fraca ou mais forte. Foda-se se é forte, se é fraca, né? Você responde o que você quiser, na verdade. Com certeza. E ela levou muito na esportiva, né? Ela se diverte com isso, ela não se sente very attacked. Então tá valendo também. E aí, a Mamaru chega pra fazer o mini desafio. Nesse mini desafio, elas tinham que se juntar em pare. E a escolha desses pares foi muito curiosa. Ficou na minha cabeça esses dias todos. Era pra se juntar com a drag que você acha que te ajudou mais. E aí a gente vê pares um pouco estranhos, né? Suzy com Jewis, Anya com Lexi, Sunstar com Lana Del Rey. E a gente não via essas pessoas ajudando essas pessoas nos episódios anteriores. Ficou meio descompassado aí, viu? No mini desafio. Ou dentro das opções, o que elas entenderam como a que mais ajudou elas, são as que elas escolheram ali, né? Talvez a que mais ajudou já tenha ido embora, né? Em alguns casos. Mas ficou descompassado mesmo as duplas. E eu percebi isso quando eu vi a Lana olhando de longe pra Anya, assim. Ela já tinha sido escolhida. Ela não escolheu, ela foi abraçada pela parceira dela, praticamente. A Anya também, parece que bloquearam elas. Ai, me dá essa, me dá essa. E aí, no final, eu vi elas se entreolhando e pensei que se elas pudessem, elas tinham se escolhido de novo. Mas foi só coisa da minha cabeça mesmo. Pode ter acontecido isso no subconsciente. Agora que você disse, eu tô pensando. Será que elas estavam mais preocupadas em separar a Lana e Anya Nerve? A gente nunca vai saber, porque muita coisa não aparece no programa. Apesar de ter acontecido lá. Não aparece na edição final. Então, quando elas saírem e aprenderem a falar comigo e serem entrevistadas, eu descubro melhor esses pormenores, gente. Não se preocupem. E aí, esses pares, um tanto quanto excêntricos, vou dizer assim, tem que preencher espaços em brancos, uma na biografia da outra. E ali todas foram, de um modo geral, muito bem, mas eu senti que a Lexi Love, ela tem um humor meio diferenciado, assim, né? Ela fez um texto pra Anya ler que destoava de tudo que as outras pessoas fizeram. Mas enfim, passou batido, a Anya consegue também entender, abraçar, agradecer e seguir com esse baile. E quem ganhou esse mini desafio foi Jewis Sparkles. Você veja que a Lexi foi a pior, né? Nesse mini desafio, ela foi a pior. As primeiras ali super se destacaram, né? A Suzy, a Jewis. E aí foi chegando no final ali, foi piorando. E a Lexi era a última. E aquele texto dela realmente não... A RuPaul conseguiu dar 2 risadinhas, assim. Aí já fiquei preocupado com a Lexi. Eu falei, ai, será que a Lexi vai dar conta desse desafio? Meu Deus. Porque a gente gosta, né, das que sobraram. Então, qualquer uma que fica, assim, meio ameaçada de ficar enfraquecida no desafio, a gente já fica preocupado, né, com elas. Que, afinal de contas, agora são apenas 6 garotas. Finalmente, passou a peneira. É verdade. E até chegar essas 6 garotas, a gente acompanhou, né, essas 6 por um período de tempo mais longo também. Já é o 12º episódio, pelo amor de Deus. Então a gente já fica mais familiarizado e torcendo por todas. Eu lembro como a gente encerrou o último episódio, desejando assim, tudo de bom e de melhor pra Lana, que ela vencesse e conseguisse um ponto que seja antes de chegar na final. Mas a gente vai ver como que essa história vai se desenrolar agora. Como a Jewis Sparkles ganhou, além de 1000 chance, ela podia escolher a ordem da apresentação. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, porque já teve drama quando a Jewis fez a ordem antes. Mas parece que ali, Suzy Tucci se apoderou de tudo, né? A Jewis era apenas a hospedeira da Suzy Tucci. E ela quis influenciar o máximo que podia na escolha da ordem das apresentações. Na verdade, a grande preocupação da Suzy, até esse momento, acho que ela já tinha falado 2 ou 3 vezes que ela não podia deixar a Anya ganhar esse episódio. E aí, nesse momento, ela falava pra Jewis assim, você tem que prejudicar a Anya, a gente não pode deixar ela ganhar esse episódio. Então, na verdade,
ela queria que a Jewis fizesse uma ordem que prejudicasse a Anya. Isso do ponto de vista da Suzy, né? Mas do ponto da Jewis, ela tava querendo fazer uma confusão, igual ela fez da outra vez que ela teve essa mesma prerrogativa, né? De escolher a ordem. Então ela tava achando divertido até então. Mas, enfim, depois ela dormiu e pensou melhor, né? Mas ela realmente estava virando hospedeiro da Suzy. E a Suzy vai entrando na mente da pessoa, né? Conseguiu até convencer que ela foi a drag que mais ajudou ela até aqui na competição. A Suzy tá muito preocupada com Anya Nerve, porque a Anya Nerve é a única pessoa que tá à frente dela da competição. E as pessoas não se incomodam com isso, as outras participantes só querem tirar a Suzy mesmo. E aí, gente, vem o tema do Maxi Desafio, que é tipo os monólogos da vagina, mas do Kant, carisma, uniqueness, nerve and talent. E elas tinham que manter esses pares que elas escolheram tão sem pensar lá no mini desafio. E aí a bagunça começa a ficar, as tramas começam a ficar mais entrelaçadas, vai virando uma cama de gato, gente. E cada uma pegou um tema. A Suzy tinha que contar uma história de algo que ela aprendeu do jeito mais difícil. A Anya tinha que falar sobre uma obsessão. A Sandstar tinha que falar sobre gatilhos. A Juice Sparkles tinha que falar sobre algo fora desse mundo. E a Lexi Love tinha que fazer uma vingança, né? Um pagar de contas aí. Enquanto Lana Del Rey tinha que fazer um monólogo sobre estar perdida. Então, enquanto uma recitava o texto que tinha criado sobre o seu respectivo tema, a sua parceira escolhida no mini desafio faria essa dança interpretativa. Agora saiu. Essa dança interpretativa. Eu preciso de água, produção. E depois invertia, né? Enquanto a que dançava recitava, a que recitava antes estaria dançando. Enfim, vocês entenderam. E elas vão pro workroom preparar, ensaiar. A Suzy Tucci com certeza faz a Juice de hospedeiro, porque ela começa a falar, não, dança assim. Não dança mais assim. Ai, quando eu falar isso, você tem que fazer esse passo. Como se fosse uma coreografia. E essa dança é uma dança livre, né? Que a pessoa faz mais no improviso. E a Suzy, ela gosta, né? De tomar as rédeas da situação. Pra não dizer controladora, ela. Pra não dizer hospedeira mesmo. Então, ela começou a dominar muito ali o que ela queria que a Juice entregasse. E a Juice achou demais, né? Falou que baixou o Jamal nela, né? Falou, ela tá muito Jamal. E realmente, eu acho que ela tirou um pouco. Aqui a Juice é bem engraçada e ela acabou entregando um pouco de humor na dança. Mas se dependesse do que a Suzy queria que a Juice fizesse, a gente ia assistir uma peça de teatro, não uma dança interpretativa. Eu acho que no fim das contas ela é muito cerebral, viu? Suzy Tucci se leva muito a sério, apesar de parecer um pouco caricata, só um pouquinho. E ali no workroom, a Lana fala que tem a síndrome da filha do meio, que ela era a filha do meio numa casa de 12 pessoas. Imagina como deve ter sido isso. Quer mais? O primeiro emprego que Lana teve em Nova York foi como palhaço. Sunstars achou que isso ia super ajudar no desafio, mas a Lana não entendeu como que isso ajudaria. Pois é. Achei muito bacana a Lana falar que o primeiro emprego dela foi de palhaço, porque a gente não vê a Lana engraçada. Você achava a Lana comediante, engraçada? Não vejo ela sendo engraçada. E realmente entendo ela pensar como isso pode me ajudar, porque... Mas poderia, né, Cris? Se ela fosse palhaçona poderia, porque a gente vai ver aí ao longo da noite que as palhaças vão se dar muito bem. A expressão do rosto conta muito, né? E a Lana tem um sorriso enorme, um carão bem anguloso. Gostaria muito de ter conhecido a versão palhaço de Lana Del Rey. E aí também a gente descobre que Juice tem um passado como um pantomima, que era uma coisa que eu pensava que só tinha na Inglaterra, porque a gente vê no Drag Race UK. E aí ela contou melhor a história das pantomimas, que são como bonecas, homens vestidos de bonecas, que só tem que fazer a mímica do som, né? As outras ficaram ali gritando e fazendo barulhos. E a Juice tentou interpretar tudo isso. E aí passaram a desconfiar, né? Talvez ela tenha sido educada em casa. O homeschooling já é uma realidade no Brasil? Não conseguiram emplacar, né? Graças a Deus.
Deus que não. E você esqueceu também o detalhe aí da Lana, que ela já fazia dança interpretativa com as mãos para Jesus, né? Ela fazia hands para Jesus na igreja. Ela até deu ali uma palhinha, a Ônia cantou, né? Foi pra igreja e a Lana fez toda uma dança com os braços para Jesus, que é uma coisa que eu acho que é muito tradicional, né? Da igreja presbiteriana, evangélica, enfim, lá nos Estados Unidos, de alguma denominação evangélica. E ela foi da igreja, né? E aí eu fiquei pensando, para um filho do meio, para uma ninguém numa casa de 12 pessoas, ela fez bastante coisa. Porque você lembra que ela falou que ganhou concurso de rima na escola, ela fez dança interpretativa, ela fez hands para Jesus na igreja, ela foi palhaça em Nova York. Então assim, a Lana, apesar de ter pouco tempo de drag, ela tá construindo o caminho dela há muito tempo. Ela se destacou nessa ninhada aí de 7 filhos, a filha do meio, né, que não é ninguém na casa, ela tá se destacando muito. Eu diria mais, fazer hands pra Jesus foi o que preparou Lana Del Rey pra ser a lip sync assassin que ela é hoje. Exatamente, esse título ninguém tira, é a lip sync assassin dessa season, com certeza. E fica a dica, né? E a igreja às vezes não permite tudo, mas a igreja adora um palco. Então, enquanto você tá treinando a drag que será no futuro, faça parte do palco da igreja. Ai, gente, que terror esse conselho. Ô, Acre, um detalhe que eu queria falar no começo do episódio e esqueci, a Lana recebeu uma mensagem de carinho no espelho no começo desse episódio da Lídia, que foi eliminada. Ela deixou uma mensagem e no final ela falou, Lana, te amo. Então assim, a Lana também conquistou muito o carinho das gatas ao longo da competição. A gente tava aqui só julgando o look dela e as roupas que não eram completas, mas enquanto isso parece que ela conquistou muito as garotas ali dentro, sabe? Ela construiu aí o caminho dela, então nada mais justo do que a gente torcer pra ela ganhar um episódio, né? Você sabe que eu aprendi muito com Lana Del Rey? Especialmente esse episódio, eu consegui entender até por que a Candy Muse resolveu adotá-la como filha drag. Porque a Lana Del Rey, ela tem uma coisa, né? Nos relacionamentos, nos fortalecimentos de laços afetivos e tudo mais. A Lídia era também muito querida pelas outras amigas, a mensagem foi linda lá no espelho. A Ônia até fez uma piadinha, né, com a mensagem anterior que a Ariete deixou, que era uma mensagem horrorosa. E também eu achei isso bonitinho. A gente percebe que as duas eram amigas, elas tinham feito par na semana anterior. E de alguma forma, a gente às vezes não entende por que uma escolhe a outra e tá explicado aí, né? Elas criam vínculos que nem sempre a câmera vai captar. Exatamente. Se a Lídia tivesse nesse episódio, talvez a Lana e a Lídia teriam se juntado pra fazer esse episódio. Tipo, a drag que mais ajudou. Porque a Lana começou o episódio chorando com a mensagem no espelho e lembrando que a Lídia foi a primeira pessoa que sentou do lado dela. Ela se maquiou na primeira semana do lado da Lídia. Ela criou um vínculo ali. E a gente também não tem essa consciência, né? Então tem toda uma outra história que acontece ali que não chega até nós e a gente nem percebe até que uma gata seja eliminada, deixa uma mensagem pra outra, ou sai com uma mensagem gentil, como no caso da Lídia, né? Que eu fiz um monte de crítica a ela, mas ela deixou uma mensagem muito gentil, muito educada no espelho, parabéns pra ela. A Lana, que tá aí construindo a história dela. Então, assim, às vezes a gente é um pouco cruel nos comentários em relação ao look, mas a gente não vê a amizade e a irmandade que elas estão construindo ali na temporada. Ai, fala por você, porque as pessoas sabem muito bem o que dizem por aí. Uma drag é feita de camadas, no sentido literal e figurado. Tô brincando. Vamos pro run? Vamos. Vem RuPaula, toda maravilhosa, cintilante. É uma calça, né, com esse macacão. Eu gosto quando ela vai com vestidão longo, que acentua melhor as curvas dela. Mas está, assim, belíssima. Perucão laranja. Parece a noite toda e a Via Láctea inteira. Michelle Visage comprimentada, toda de estampa de zebra. E a convidada rotativa é Tia
T.S. Madison. E o jurado convidado é o Gerald Carmichael, que a RuPaul falou que é pai dele, né? Numa piadinha ali, em referência aos Star Wars. Parece que entende muito dessa coisa de comédia. Vamos ver os desenrolares desta noite. Gostou de Mama Room? Mais uma vez, ela é uma parte do cenário que se desprendeu, né? Semana passada ela tava de laranja e preto, combinando com o cenário, e hoje de novo. Só que hoje o look é preto e a peruca é laranja. E você olha ela e olha o fundo, o cenário, parece que ela saiu do cenário, um recorte do cenário. Ela tá belíssima, brilhante, linda, e eu tô amando as curvas que ela tá valorizando muito nessa temporada. Tá belíssima. E tá fazendo silhuetas diferentes, né? Eu ia falar isso semana passada. Aqui, às vezes a gente fala, a drag teve uma variedade bacana de silhuetas ao longo da temporada. Aí quando a gente vê a imagem de todas as silhuetas da drag, ela teve a mesma silhueta a temporada toda. E aí você fala, eu gosto da RuPaul de vestido, mas tem essa RuPaul com essa outra silhueta. A RuPaul sim é uma boneca, ela sim tem várias silhuetas ao longo de uma temporada, né? Se fosse só o vulto, você saberia que é a RuPaul e ainda assim reconheceria as várias silhuetas de RuPaul. Toda a coleção dessa boneca, né? E vamos começar com os monólogos do carisma Uniqueness Nerve Talent Count. Suzy Tucci abre com uma história do longínquo ano de 2007. Ela tinha que mostrar aí como aprendeu as coisas do jeito mais difícil. E ela fala sobre ser muito exigente consigo mesma desde cedo e fazer parte de um concurso de soletrar palavras e chegar lá achando que ia arrasar e ter saído tudo pela culatra com uma palavra tão curta. Enquanto isso, Juice Sparkles arrasou sim interpretando a história. Ela começa a dançar com uma fita, ela faz muito carão, ela faz muitas poses, ela tem muita expressão corporal. Eu fiquei impressionado com a Juice Sparkles, achei que ela até ofuscou um pouquinho a Suzy Tucci. A Suzy contou a história muito bem, porque afinal ela é do teatro, né? Então ela deu ênfase onde tinha que dar. Você percebe que a história dela era, tipo, no final das contas, você vai ver aí que era uma história muito mais complexa, perto de todas as outras. Ela fez caber milhares de palavras e a gente entendeu todas as idas e vindas da história que ela contou, porque ela soube contar a história. Mas eu acho que a Juice dançando arrasou mais do que ela própria contando a história. Realmente a Juice ofuscou. Mas a história também era boa, a Juice teve nuances pra entregar, né? Porque a história era boa, então foi bacana essa parte. Eu não esperava que a Juice ia tão bem, eu pensei que ela ia ficar com medo, né? De tanto que a outra ficou pedindo pra ela fazer coisas, mas no final ela foi lá, ela fez caras e bocas e arrasou. Agora fica muito mais fácil de entender esse desafio para as próximas temporadas, né? Elas estão estranhando esse formato e realmente é um formato que a gente vê que tem potencial. E aí depois tem a troca. A Suzy que vai dançar a história que a Juice conta. E, gente, eu amei a história da Juice. Ela tinha uma amiga fantasma, que era a única fantasma que ela via. E era como uma amiga imaginária que fazia ela ter a lancheira da diva que ela queria, as bonecas que ela queria, as coisas de menina que ela queria. E aí, com o passar do tempo, ela foi vendo cada vez menos essa pessoa. E a última vez que ela viu, ela falou o nome dela, que é Juice. E ela se transformou na amiga imaginária dela. Um obsessor, né? É o espírito da ideologia de gênero, né? O espírito gay, a pomba gira que pega a gente desde criança. Foi aí que a Suzy se inspirou, né? Falou, nossa, essa é um hospedeiro, fácil. É verdade. Olha a história dela. Eu vou sugar ela porque ela tá sonhando com esse fantasma até hoje. Então, brincadeiras à parte, o que eu falei aí, gente, é o que a extrema-direita falaria, né? Um evangélico extremista, uma pessoa, enfim, não é só texto. Eu tô brincando, eu não vou cortar, não. Enfim, eu gostei da história, mas, assim, a Suzy não
arrasou dançando a história ali, fazendo a interpretação. Não arrasou tanto quanto a Gilles arrasou quando fez a história da Suzy. E a Gilles também não deu todas as nuances ao contar a história como a Suzy daria, né? Porque a Suzy tem mais prática. Então eu diria que a história é bacana, mas não foi tão bem contada. Eu acho que ficou meio assim... talvez ela não estivesse tão à vontade ali naquele momento, né? Talvez seja isso. Mas a dupla foi bem no final das contas, tanto contando a história quanto interpretando. Na média, elas foram muito bem. Eu achei que a Gilles dançou melhor que a Suzy. Mas a Suzy também teve uns movimentos interessantes. Quando a fantasma se escondia atrás dela e elas se transformavam uma na outra. A Suzy, ela entende muito de presença de palco também. Mas assim, o conteúdo da história da Gilles eu achei melhor. O jeito que a Suzy contou eu achei melhor. E a dança da Gilles eu achei melhor. Não que alguém tenha perguntado. Não que alguém se empate. Mas assim, eu achei, por incrível que pareça, a Gilles interpretou melhor do que a Suzy a história. Aí é que tá. Talvez a Suzy seja tão técnica e tão teatral que quando é pra fazer uma dança interpretativa e fazer o público entrar na sua ideia, a sua técnica toda torna a coisa monótona. Foi isso que ela fez. Inclusive apareceu um depoimento durante a dança dela, falando isso. Ai, que monótono, eu estou entediada, porque ficou entediante. E como a Gilles também não tinha nuances contando a história, então era uma entediante contando e uma entediante interpretando. Monólogos são monótonos. Até que chega Onya Nerve e Lexi Love nesse palco. Aí a gente vê que não tem nada de monotonia num bom monólogo, né, gente? Onya conta uma história que ela tentou ser vegana e ter uma vida saudável, mas conforme ela avançava na noite, ela só tinha que comer em lugares que serviam comida até mais tarde, que não era dos mais saudáveis. E ela teve que se reinventar por isso. Mas o que mais chama atenção é a dança interpretativa de Lexi Love. Meu Deus do céu, ela começou a fazer uma coisa totalmente fora da casinha, totalmente exagerada, totalmente teatral, e ela se balançava inteira, abria as pernas, se jogava no chão, fazia carões, e todo mundo ficou passado. Mama Ru não parava de rir, E a Onya não fazia ideia do que a Lexi estava fazendo atrás dela, o que deixou tudo mais engraçado ainda pra gente que assistia. Mama Ru Real. É verdade. Foi muito engraçado. Assim, esse detalhe é muito bacana, né? Porque a Onya tá na frente do palco contando a história, enquanto a Lexi tá lá atrás interpretando. Os jurados estão vendo as duas coisas, mas a Onya não está vendo a Lexi fazer a história dela, interpretar a história dela. Nessa hora, quando a gente entende isso, porque aí aparece um depoimento também de uma gata no meio ali no programa, falando isso, né? Eu não sei o que essa bicha tá fazendo atrás de mim, mas a RuPaul tá rindo muito, eu tô adorando. E aí que a gente entende que não dá pra bicha ver. Na primeira dupla eu nem percebi isso, precisou de ter o depoimento pra eu perceber. E tornou tudo muito mais engraçado. Alexis arrasou. A Onya contando a história, perfeito. Ela subia, descia, nuances, né? Idas e vindas e tal. E era uma história básica, porque é uma história de uma vegana que um dia não resistiu e comeu uma asa de frango, né? Só que enquanto isso, tinha a Alexis ali atrás fazendo a interpretação disso. Ela se esticava e fazia caras e bocas, e aí quando ela falava, então eu peguei asa de frango, aí a Alexis esticava pra frente e fazia uma cara fantasmagórica, assim. Então foi muito bacana. E ela se jogou no chão, ela fez mil coisas, a RuPaul riu muito. Então, depois uma jurada, acho que a Michelle até fala que ela não sabia pra quem olhar, e olha que com a interpretação da Alexis era difícil você olhar pra outra coisa, mas ainda assim a Onya só contando a história chamava muita atenção. Não, acho que a Onya, o caminho da carreira dela tá nisso, sabe? Ela conta a história muito bem, apresenta muito bem, domina a atenção do público muito bem. Nossa, a Onya, quando sair desse programa, ela vai dominar o mundo. É um foguete que jamais há da ré. E realmente a história da Onya é muito boa.
e o jeito que a Ônia contou também muito bom, com altos e baixos, usando muita expressão facial, muita entonação. Foi um sucesso essa apresentação. E a apresentação seguinte também foi um sucesso, porque elas destrocaram. Aí eu percebi, nenhuma usou apetrechos, elementos pra ficar segurando na mão. Acho que isso ajudou muito ambas. E aí é Lexi que conta uma história de um bullying que ela sofreu e de um tempo que passou, mas depois ela viu que era melhor nem ter se vingado. Ficou um pouquinho fora do tema? Talvez, mas não importava mais depois daquela dança que ela tinha feito. E a Ônia arrasou, porque quando criticaram a Lexi, criticaram traços masculinos. E aí quando ela mencionava desses traços masculinos, Ônia Nerve, ela inflava um He-Man, uma coisa musculosa, Schwarzeneggeriana, toda fisiculturista, e ficava muito engraçado como uma ilustração da história que a Lexi estava contando. Ela usou ali também um tule, né, de saia preto, e fez muitas expressões faciais, brincou muito com as mãos, mostrou um pouco dessa coisa da mídia social, do cyberbullying. Eu gostei bastante, e eu achei que a Ônia Nerve deu tudo de si na apresentação também. Realmente não fazia falta nenhuma Alexis contar uma história que tivesse um desfecho bom, né? Depois do que ela fez interpretando a história da Ônia, ela podia contar qualquer coisa, ela podia falar qualquer história, não ia fazer mais diferença nenhuma. E ainda assim a Ônia tirou leite de pedra e interpretou a história da Alexis ali atrás. Aquela parte que ela fala, as pessoas aplaudiram, né? E aí a Ônia bate palma, assim, andando pelo palco. Foi muito engraçado aquela hora. E a Ônia transformou a história da Alexis numa coisa interessantíssima. E a Alexis também não contou a história ruim, não. Ela só esqueceu de fazer a parte da vingança, porque a história era sobre vingança e na hora de se vingar ela falou que ela desistiu de se vingar, que não valia a pena. Mas foi só isso. E ela não parece ser uma pessoa vingativa mesmo, gente. Se não tá nela, azar da sorte. E essa parte da Ônia batendo palma, ilustrando a parte da história da Lexi, foi muito engraçado também, aquelas palmas soltas pelo palco. Eu adorei. Foi uma grande noite pra Lexi Love e Ônia Nerve. E olha que nem começou o desfile. E detalhe, a Alexis lá na hora de preparar a prova, ela não sabia o que fazer. A Ônia tava até preocupada, porque ela falava, lá vem a Alexis dando atenção pra esse sabotador interno dela, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo escrevendo e ela olhando pra todo mundo, né? Então, a gente imaginava, até aqui eu imaginava que a Alexis ia ter uma noite ruim, porque ela não foi bem lá no mini desafio e ela também não demonstrou que na hora de preparar a história ela conseguiu escrever alguma coisa. E a Ônia tava preocupada com o que ela ia entregar. E ela, até agora, foi a melhor entrega da noite. Olha que surpreendente, né? A bicha que tava dentro da própria cabeça foi no palco e arrasou. Eu tô passado com a Alexis até agora. Eu acho que ela fica tão desesperada que na hora que começa e ela entra naquele palco, ela fala... na hora que começa e ela entra naquele palco, dá uma eletricidade. É isso, uma eletricidade. Ela sai disparado, fazendo tudo que ela pode, no tempo que ela tem. E acabou funcionando essa semana. Não é toda semana que funciona. Mas como não amar Lexi Love, gente, ela tem um senso de humor, uma noção de interpretar as coisas muito incomum. É incrível. Eu quero viver num mundo que Lexi Love observa. Maravilhosa. Ela foi se abrindo também, né? Ela foi ficando mais solta, mais livre ao longo da competição. A gente começa até a perceber esse lado comediante dela, esse lado engraçado, que nem é de propósito, é o jeito dela mesmo, né? Quando ela fica grata com elogio ou alguma coisa assim, ela fica até meio caipira, né? É engraçado de ver. Esse jeito muito pachorrento. A Alex é faceira e a gente ama. E aí, pra encerrar, a última dupla, Sunstar com Lana Del Rey. Começa com a Sunstar contando uma história de que queria concorrer como rei do baile, mas acabou sofrendo um bullying ali, que tiraram ela de rainha. E ela descobriu que ela era uma rainha sim, merecia uma coroa muito maior. Eu gostei da história, mas eu achei que elas estavam muito nervosas, ambas.
a Sam ali pra contar. E a Lana Del Rey também. Ela fez uma dança interpretativa legal. Mas assim, depois que a gente viu aquilo da Lexi e até da Onya, da Dewis, a gente começa a ficar um pouco preocupado com a Lana Del Rey. Eu acho que a Sunstars, ela também cometeu o erro de duvidar da capacidade da parceira dela desde o começo, mesmo tendo ela escolhido a parceira. Porque assim, me corrijam se eu estiver errado, mas a imagem que eu lembro é que quando a RuPaul pediu para separarem os grupos e escolherem a pessoa que mais te ajudou na competição, eu vi a Sans pulando na Lana. Mas depois logo eu vi a Sans falando, apesar de que a Lana sempre faz tudo errado no final, apesar de que a Lana não sei o que, lá vem a Lana não sei o que lá, eu não entendi muito bem o que foi isso. Como que foi a pessoa que mais ajudou ela? Como que era pra ser a dupla, né? Pra ser uma boa dupla e você escolhe alguém de quem você fica dando depoimento achando que a pessoa vai foder com a prova toda. Então acho que ali a Lana não tava mal. A Lana fez tudo que ela tinha pra fazer. Mas a Sans, por ter essa consciência, por pensar isso da Lana, talvez não permitiu que ela fizesse uma boa prova. Porque, pra ser sincero, eu acho que a Lana nessa prova tá mais à vontade. E se errou foi por questões técnicas e não de nervosismo em relação a Sunstar. Olha, agora que você falou, realmente parece que a Sunstar estava mais preocupada em tirar a Lana Del Rey de perto da Onya Nerve. E também parece que a Sunstar subestimou a Lana Del Rey. E isso é um pecado mortal, né? Não subestimem Lana Del Rey. Apesar de tudo, a versão do futuro de Lana Del Rey é imbatível. Ela governa mundos e planetas. Vocês vão ver só o que Lana Del Rey vai fazer em 2038. Ela vai assumir todas as franquias de RuPaul's Drag Race no mundo. Ela vai apresentar todas em todos os idiomas. Então... A gente sabe que a Mama Ru adora, né? Uma drag que lembra a drag que ela foi no passado, longas pernas. A Lana Del Rey tem tudo pra brilhar. A Lana Del Rey foi melhor na dança que a Sunstars, é isso. Eu ainda não comecei a falar dessa parte, né? Mas já tá na hora. Pode ficar à vontade, traga-nos a parte, que seria a última, né? A última competidora. Sim, quando a Lana conta sobre ser uma filha do meio, uma família de 12 pessoas, e parece que são bem religiosos, né? Muito ligados às tradições, e aí só dava mesmo pra fazer rends pra Jesus. Ela podia ter incluído isso na história, mas enquanto ela conta a história, a Sunstar parece um tanto quanto contida. Ela quer fazer a perdida e ela parece realmente perdida naquele palco. Eu achei que ela não fez expressões que combinavam muito. Eu achei meio descompassado com o que ela tava falando. A Lana falava, meu pai gritava isso, aquilo. E a Sunstar tava lá, assim, com o braço dando volta pra trás, no ar. Não tava muito sincronizado com o que a Lana tava falando. E às vezes parecia uma coisa meio mímica. E eu acho que não é pra ser mímica, né? Não, quando a RuPaul fala dança interpretativa, ela não quer dizer exatamente como um quadro do Didi Mocó dos Trapalhões, cantando, mostrando a música literalmente enquanto ela toca. Exatamente. Então, agora, eu fico pensando, né? Não sei também se dá pra gata mandar doce numa hora dessa, interpretar mal pra ferrar a amiga, não sei qual que é a responsabilidade aqui, se é a sua entrega na interpretação, se é como foi interpretada a sua história. Então eu vou dizer assim, a Lana foi mal porque ela contou a história dela num tom só, né? Porque ela não tem essa aptidão, né? De subir, de descer, de animar, de causar um suspense, uma expectativa. Ela contou uma história plana, só que a Sunstars fez uma dança pior ainda. Que nem você tá falando, tipo assim, meu pai correu atrás de mim. Aí nessa hora a Sunstars faz o quê? Deita no chão. Tipo, por que você não correu? Né? Tinha uma dança interpretativa. Então, assim, parece que a Sunstars nem estava preocupada em interpretar a história da Lana. Por mais que a Lana não tivesse contado bem, ela estava falando, dava pra ouvir e interpretar o que ela estava dizendo. Também não
foi assim, a Lana contou a história tão mal que eu não entendi o que ela falou, então eu não soube interpretar. Não, parece que ela interpretou mal, ou porque ela também não sabia o que interpretar ali, eu não entendi, ou porque ela tinha uma lanterna na mão, porque, não sei, eu não entendi o que a Sun Stars quis nesse episódio. Eu não entendi qual que foi o intuito dela, porque parece até que ela entregou mal de propósito. Então, o que eu diria de até agora, de todas as entregas? Na minha opinião, tanto a Sun Stars quanto a O Coitado, parece que entregaram a história da amiga mal de propósito. Elas sabiam fazer melhor do que o que elas fizeram, mas parece que elas fizeram mal, ou de propósito, ou sei lá, por não estar ligada no desafio. Então, na minha opinião, elas foram as piores, interpretando a história que estava sendo contada. Aí você falou tudo, interpretando. Porque a Sun Stars, ela peca na interpretação da história da Lana Del Rey. Ela nem sabe o que ela tá fazendo com uma lanterna na mão. E a lanterna é arquetípica, né? Você está caminhando pela escuridão e você só tem essa luz e você não enxerga o que vem lá adiante porque é tudo penumbra. Mas você sabe que carregando essa luz consigo, dentro de si, quando você chegar lá, você vai ver o que é necessário ver. E a Lana Del Rey, ela fala muito sobre isso, né? Essa luz estava ali o tempo todo e foi se tornando uma coisa cada vez mais clara quanto mais obscurecido o mundo dela ficava. Eu diria que é a carta do eremita no tarô. Eita, já fez até a leitura. Então, a única hora que eu acho que a Sun Stars fez alguma coisa foi isso, quando falou, a descoberta na idade tal e não sei o que, e a luz brilhou, aí ela pegou aquele leque, que era um leque com um véu assim colorido e girou em volta da Lana, no desfecho ali. Foi a hora que ela estava interpretando a história que estava sendo contada do conto. E era uma história sobre estar perdido, por isso tinha uma luz, né? Então, nem interpretar com a lanterna ela fez, né? Coisas do tipo, estava procurando o meu caminho, ou então, encontrei uma luz, tipo, ela não fez a interpretação nem com o único elemento que ela tinha na mão, que acabou atrapalhando tudo, que era aquela bendita daquela lanterna. Mas assim, parece doce, porque ela tem capacidade de entregar mais do que isso. A gente sabe, a gente vai ver, o episódio não acabou. É, né? Tem um doce da Sunstar aí, que é o golpe de mestre, o golpe final, mas a gente ainda já vai chegar lá, porque tem um desfile todo pela frente. O vestido mais feio. Ai, meu Deus, que categoria difícil. E o desfile começa com Suzy Tucci, que fez uma coisa inspirada no Natal. Então tem uma saia de Mamãe Noela, encaixada numa grande árvore de Natal. A cabeça dela é a estrela na ponta da árvore de Natal. Por isso que é toda amarela, com a peruca amarela. E aí sai dois braços em espiral branco e vermelho, como se fosse aqueles docinhos de bengalinha, que é uma coisa muito norte global também, e muito cristã. A Suzy Tucci, ela falou que é muito engraçado ela, como uma judia, fazer uma piada dessas com o Natal, como um vestido mais feio, e ela acha tudo muito irônico e divertido nessa grande viagem que ela tá curtindo. Ninguém fala, alguém vai ter que falar, né? Acho que a feiura aqui é isso, uma pessoa que é judia fazendo piada com um símbolo católico, né? Um símbolo do Natal católico, cristão, né? Sei lá, cristão até que ponto, porque alguns segmentos cristãos nem comemoram o Natal, não com esses símbolos, enfim. Mas acho que a feiura tá nessa brincadeira dela, né? De usar um elemento que remete a uma festa cristã, e a gente sabe muito bem que as pessoas em Israel não são muito adeptos dos cristãos. Mas enfim, né? Ela trouxe a feiura que feia ela é sempre também, né, amiga? Então, o que ela ia fazer aqui? Uma feiura ideológica, né? Ainda mais nesse momento que Israel tem matado tanta gente. É bem engraçado. Muito engraçado mesmo. É, né? Eu acho que dependendo do ângulo pode sim ser considerado uma profanação, porque vem de uma judia e independente de ter relação ou não com Israel, mas eu acho que se uma pessoa cristã fizesse uma piada com o Hanukkah, o Natal judaico, o que quer que eles tenham lá no calendário deles, eles também não iam gostar, porque eles não gostam nem quando eles invadem uma terra e as pessoas reclamam.
sei, traz a próxima. Então, eu ia dar um dado aqui que eu não sei se é um surto ou um sonho, então eu nem vou falar. Mas os ataques que estão sendo feitos lá em Israel não são direcionados somente aos palestinos, não. Parece que até na legislação eles estão fazendo aí uns presentinhos para os cristãos entenderem que eles não gostam de cristão. Mas enfim, não vou dar o dado porque eu não vou lembrar da notícia. E eu soube que a Suzy Tucci está sendo muito questionada sobre isso e ela não fala muito sobre ter uma posição nesse caso da Palestina. E as pessoas falam, parem de ficar questionando a Suzy Tucci sobre isso. Então eu não sei onde isso vai dar. Estamos de olho nos próximos episódios. E ainda tem mais de 10 brasileiros na Palestina para os israelenses soltarem, né? Que a gente está esperando aí serem libertados. Então, amiga, acho que assim, né, não dá pra criticar quem cobra uma posição de qualquer pessoa, porque afinal de contas é um genocídio. Eu não acho que alguém que está na mídia e se define judeu teria algum problema de dizer sou judeu, mas não concordo com o genocídio, sou judeu, mas não sou sionista. Agora, mesmo que ela seja judia nos Estados Unidos, tem como ela falar sou judeu e não tenho nada a ver com isso, sabe? Não dá. É um genocídio que está em curso. Foi feito um cessar-fogo que não foi cumprido e nos últimos 3 dias eles mataram mais de 600 palestinos que tinham retornado à terra. Então assim, não é brincadeira o que está acontecendo e é um crime que nem tem a conivência e nem o apoio de todos os judeus que vivem em Israel. Quero deixar muito bem claro aqui que todo santo dia praticamente tem protesto do povo judeu contra o Netanyahu para cumprir o acordo de cessar-fogo para serem libertados os reféns e pararem logo com essa guerra, desde o começo. Então, assim, não é porque a pessoa é judia que necessariamente ela é a favor. As que são contra se manifestam, sim, nem todas são sarcásticas, nem todas acham que palestinos merecem morrer. E no caso da Suzy Tucci, ela não teve problema nenhum em colocar o Natal como o vestido mais feio para ser apresentado nessa competição. Em seguida, vem Juicy Sparkles com um vestido que também não é feio, é datado. A cintura tá caindo, parece que ele tá descendo conforme ela desfila, mas eu achei um vestido bonito, oitentista. Ela tenta incrementar ali com um aparelho pra parecer feia. E eu achei que faltou contar a história, né, desse vestido, que ela fala que tem a ver com um episódio que aconteceu com a mãe dela, que ela comprou o vestido mais bonito pra ir na formatura, chegou lá, todas estavam com o mesmo vestido, e era um desses vestidos oitentistas que hoje as pessoas criticam, do mesmo jeito que já criticam calça muito apertada, do mesmo jeito que vão criticar o copo da Stanley daqui a uns anos. Moda é moda. Eu acho que a única coisa aqui é que o único erro, né, o azar dela é que ela apresentou esse look para uma pessoa que se identificou com ele. Michelle Visage ficou ofendida de ela achar que isso é feio, porque provavelmente o look a Michelle falou, né, a gente trabalhava no shopping para comprar esse vestido. Então provavelmente o melhor look que Michelle teve nos anos 80 era muito parecido com esse, e isso ofendeu a Michelle profundamente. Ela não achou ninguém achou feio esse look, na verdade. Não é feio, né? Eu acho que com o olhar estético que a gente tem hoje, a gente olha pra isso e chamaria de cafona, né? Mas realmente, como a moda vai e volta, não duvido nada que daqui a alguns anos isso seja a coisa mais fashion do mundo. Até agora não teve um vestido feio de fato. Voltando um pouco na Suzy Tucci, até a Raja e a Raven acharam bonito o vestido do Natal, de alguma forma. Mas, enfim, ela quis fazer uma brincadeira com isso, ela conseguiu, e em seguida vem Onya Nerve, pra fazer uma brincadeira com peru, glu. E é uma roupa que também não é feia, é muito bem produzida, mas mostra os detalhes, né, horrendos dessa
grave. E tem ali um foco nos pés, nessa coisa que fica pendurada, caindo por entre os olhos, nesse rabo aberto em leque. Eu achei que ficou muito elegante. Ela apresentou de um jeito como se fosse maravilhosa. E tirando esses detalhes, a Onya Nerve com certeza arrasou. Mas tá bonita, não diria que é uma roupa feia, não. É uma roupa que dá pra usar numa boa, numa festa. Realmente não é um look feio também, só é engraçado, né? Não é feio, não é nem cafona. E também não é uma fantasia, né? É engraçado isso, porque também não dá pra falar, ela tá com uma fantasia de peru. Não, não é bem uma fantasia. Mas acho que a coisa mais engraçada do look é o pé dela, né? Porque tem salto e ainda tem a garra, o pé ali do peru no pé dela. Então ficou um look divertido, ficou meio camp, eu acho, mas também não é feio. E a segunda semana, né, Onya vindo de ave. Onya é muito coerente, né? Vamos falar, inclusive, que é a continuação da história da asinha de frango, da história que ela contou, né, que era vegana e teve que comer uma asinha de frango. E aí ela vem de Peru. Parece que a Onya pensou em algumas coisas, porque acho que não é a primeira semana que ela traz uma coerência entre ou o mini desafio e o maxi challenge, ou entre uma história e outra. Os jurados amam ver a noite costuradinha assim. E você sabe que a Onya tá fazendo o maior sucesso. Muitos estilistas ao redor do mundo todo querem produzir pra Onya Nerve. Mas ela já disse que só aceita estilistas pretos. E não tá errada, tá certa. É isso mesmo. Ela não tem que fugir das raízes dela ou do que ela acredita, do que ela já entrega, só porque agora um monte de gente vai ficar bajulando ela. Inclusive a gente aqui, né? Um monte de gente que ela também não é besta e sabe que tava criticando ela, inclusive, no começo. Então, assim, não é porque agora ela vai sair dali como uma estrela que ela tem que aceitar tudo e todos. Ela tem que passar pelo crivo dela sim e não se perder daquilo que ela é, porque o povo aprendeu a amar ela durante a competição justamente pelo que ela é. Então não vai vestir roupa de branco, não. Vai continuar sendo a preta, linda, maravilhosa, representando como ela representa. Assim como quando eu ver uma judia vestindo uma árvore de Natal, eu, enquanto católica, cristã, vou falar assim. Pois é, e a Onya é tão boa em empoderar, né? Nesse caso, o cisne negro e agora o peru, um pássaro também de penas pretas. É tudo muito coerente, muito estudado, assim. Parece até um samba enredo de carnaval. Ela é a Onya. Não dá um passo sem antes definir muito bem por onde vai esse chão. E em seguida vem Lexi Love, que também ficou bonita, gente. É claro, tem detalhes camps, coisas que a gente fala, nossa, como aqueles pés, mas tem um monte de tule sobreposto que sai ali da panturrilha e vai até o alto da cintura e transforma ela num bolo ambulante. Ela disse que não é muito confortável de usar, mas ficou colorido, ficou volumoso, ficou uma silhueta diferente, tem uns babadinhos que caem também por cima dos ombros. E o carão tá lindo, né? Amei a peruca, amei a maquiagem. Mona, eu amei que ela empilhou todos os looks da organza e fez um vestido. Ela pegou todo o guarda-roupa da organza, porque tudo isso é organza, viu? Um monte de saia de organza sobreposta, tule, né? Tule, organza, tudo é a mesma bosta. E deve ser uma coisa pesada, piniquenta, isso aí. Nossa, coitada. Mas também não ficou feio, engraçado isso, né? Acho que a coisa mais feia é a perna, que também tem esse monte de babado, e a combinação de cores, né? Que tem todas as cores do mundo. É o mais feio do look. E que me fez lembrar do organza também. Mas não tá feia. A bicha é bonita. Difícil ver falar, nossa, esse é o vestido feio do inferno. Mas acho que o mais feio até agora foi esse aí mesmo. Porque acho que ninguém usaria isso por escolha, né? Carregar isso deve ser um inferno. Ah, eu gosto de tule. Me vem de uma coisa meio de bailarina. E realmente é um pouco perigoso, porque é altamente inflamável. Imagina se cai uma fagulha ali, vai ser
muito difícil ela conseguir tirar aquela roupa antes de queimar inteira. E em seguida, vem Senstar com um vestido de carne do avesso, com algumas tripas, fazendo das tripas o coração. Eu não vi muito de tripa aí, ela diz, mas eu vejo mais um coração muito bonito, todo cravejado, de pedraria vermelha. O vestido também é muito bonito, são vários retalhos costurados, imitando pele humana do avesso, mas é um veludo molhado, tem uma pintura bonita, tem uma ombreira que forma uma silhueta com um quadril. Ela está belíssima, virou até meme. Estão pegando os melhores looks do Drag Race e falando que isso era o que Sunstar usaria como vestido mais feio. Aí é aquela roupa da Gottmik que todo mundo ama, do All Star. Então, a bicha errou de novo aqui, né? Porque o desfile é o vestido mais feio. Se ela ainda, por mais que ela possa falar, eu acho feio o corpo humano por dentro, eu acho feio a ideia de ficar toda sangrando. Não sei o que ela tinha na cabeça ali, parece que, sei lá, bateu um acidente, entrou uns pedaços de vidro na cabeça. Então, assim, é feio uma situação dessa, mas ainda assim não é um vestido feio. A bicha não entendeu nada, né? Então, ela vendeu vísceras, também não são vísceras. É um vestido como se tivesse sujo de sangue, que também não parece sangue. Tudo tem muito brilho, tudo é muito glamuroso. O design do vestido é muito bonito. Então, assim, nem o desenho, nem a silhueta do vestido é feia, nem o material é feio, nem o efeito é feio, nem a ideia é feio. Não tem nada de feio nesse look. Como a bicha teve dificuldade de entender o vestido mais feio. Acho que é um dos looks mais bonitos que ela usou até hoje na competição, inclusive. É super bem trabalhado. O coração aí parece que é todo cravejado, né? Tem a peça da cabeça, ainda tem umas coisas de sangue, assim, que também é umas joias no rosto. Então, Mona, volta pra casa e, sei lá, faz de novo. Trouxe de casa ainda, né? Tipo assim, traz um look cagado, né, Mona? Um look pisoteado, passado, sei lá, um carro passou em cima, passou na lama, passou no vestido, mas não traz isso, um look perfeito, bem. Tem bicha que na final do Drag Race não veio com um look desse. E ela ainda tenta fazer umas caras de ai, como eu estou feia. Ela não consegue ser feia, tá vendo, gente? É muito difícil. Até pra ser feia tem que ter talento. Vamos pra próxima? Traga. Pra encerrar esse desfile, vem Lana Del Rey. Ela faz uma homenagem à mãe dela, Candy Music, que usou uma roupa assim quando competiu no Drag Race. E é um vestido com vários bolsinhos, e eles são amarrados com uma fita amarela. E é uma coisa muito estranha, que fica terrível na Candy Music e fica pior ainda na Lana Del Rey, porque a Lana Del Rey, ela parece uma meia, né? Ficou só uma coisa pendurada, abrindo atrás, e aí sim, alguém cumpriu a categoria desse desfile. Era uma coisa feia de verdade, com um sapato que combinava ainda menos. Ela fez uma peruca terrível também para completar esse visual, e eu acho que a Lana Del Rey foi muitíssimo bem, de acordo com a categoria. Mona, a gente meio que pensa assim, né? Os últimos looks são os melhores, né? Pra entrar na passarela. E eu acho que é a primeira vez que a Lana Del Rey entra por último, porque só no dia de look feio que ela conseguiu se sair bem. É impressionante, porque ó, ela acertou, porque o vestido é uma referência feia de um vestido feio que a mãe dela fez, e dela ficou feia igual. A bicha tá sempre feia, até quando ela pensa que tá bonita, ela tá feia, porque ela ainda não tá acertando, né? A gente fiz pencas de elogio aqui, mas vou falar, até quando ela pensa que tá fazendo a Naomi, ela consegue ficar feia ainda. Então, ela pensa que é a Naomi, né? Mira na Naomi, acerta em um monte de coisa. Então, assim, essa foi a noite dela. Se tem uma noite que ela merecia um prêmio, né? Um bottom, é essa noite. Essa noite é a bicha feia, é ela. Finalmente a bicha feia chegou com vestido feio, um look feio. Ela merecia. Pela passarela, ela merecia. Então, ela conseguiu aplicar a drag dela de acordo com as perspectivas desse desfile, e aí as outras ficaram até parecendo mais bonitas ainda, quando a gente vê todas ali, e a Lana Del Rey a única caráter, né? Fala, ué, vocês não receberam o convite do traje obrigatório pra essa noite? O memorando. E ali, depois, quando os jurados vão conversar,
a Mama Ru, ela fala uma coisa muito interessante, que qualquer referência tem que ter pelo menos 100 mil strass, não 100 strass. Ela achou, inclusive, que esse look aqui, né, tá muito parecido com a referência, por mais que seja uma homenagem. E aí ela lembrou que quando ela veio de Naomi também, ela veio com um look, uma homenagem a Naomi, mas era idêntico. Então, a dica é essa, 100 mil strass no mínimo em cima de um look de referência para poder virar um look de drag, queridas. Está certíssima, realmente, nesse caso, o vestido tá muito idêntico ao da Candy Muse e a gente esperava um pouco mais de originalidade. Ai meu Deus, não sei o que falar mais dessa temporada, senhor. Depois que os jurados deliberam entre eles e as queens voltam pro palco, quem ganha o desafio são duas pessoas em dupla, então o prêmio vai pra Lexi Love e Onya Nerve. Sabia, não podia ser pra outra dupla, Mona. Lógico que elas que iam ganhar. E aí é 5 mil pra cada uma, não divide não, né? A louca, divide. Aí eu fico revoltado. Falo, mentira, que não tem mais 5 mil pra dar pra outra. Divide, é 2.500 pra cada uma. Não, é sacanagem. Deveria dar 5 mil pra cada uma. Ai, Mona. Aí o bottom é um pra cada. Tem, porque bottom é 20 reais pra fazer. Dá 5 mil pra cada. O programa tem um puta do orçamento. Dá 5 mil pra cada. A bicha merece. Ainda mais se as duas salvaram o episódio. Eu concordo. Elas salvaram o episódio. Cada uma brilhou à sua maneira. Lexi Love entregou um show de dança interpretativa que a gente nunca mais vai se esquecer. Elevou muito a barra desse desafio. As próximas competições que houverem sobre isso. E Onya Nerve também entregou história, entregou carão. E ambas arrasaram no desfile. Apesar de não estar exatamente feia, elas arrasaram no desfile. Tava camp, tava exagerado. É uma coisa que achariam feio no Batom Mouche, Bateu Mouche, aquele navio que naufragou em 88. Batom murcho. Amiga, tô brincando. Sou brasileira. Aquela gente se achava tão elitizada, mas era um pouco cafona. E aí quando eles finalmente são resgatados por outro iate, é um iate muito mais luxuoso, muito mais belíssimo, e o jeito que eles contam mostram muito mais do que a história que eles estão querendo passar. Eita, todo dia ela tem que trazer uma história pra enfiar no meio do meu drag race. Eu fico até tonta. Eu ia falar uma coisa, Mas é drag. É drag aquática. Deixa eu falar. Lembrei que eu ia falar. A Onya, mais um episódio aí ganhando, subindo cada vez mais, né, nas pesquisas, na opinião do público. E o que é mais incrível, ela passa pelo episódio sem causar com ninguém, né? Não se faz de vítima, não fica contando história triste, não briga com ninguém, não faz intriga. Teve umas intriguinhas ali, né? Naquelas histórias ali na hora de dividir o papel. E eu lembro que a Suzy tava lá no canto assim, a gente não pode deixar ela ganhar, ela não vai ganhar, vamos ferrar com ela. E a Onya tava lá brincando com a Lexi de longe, falando, e vocês aí, pequenininhas, o que vocês estão falando? Sabe? Tipo, e tava falando dela mesmo. E ela não tem essa causaria, né? Ela passa, assim, imune ao episódio. Eu sei que a gente gosta de intriga e tal, mas ela pelo menos não cai aí no crivo da opinião se a treta foi boa, foi ruim, se ela é vilã, se ela é mocinha. Tipo, ela nem corre esse risco, sabe? Quando acontece alguma treta, no máximo ela é vítima de um hálito shame, entendeu? É verdade, ela teve 2 episódios aí de treta, mas depois ela tirou de letra. Quer trava-língua maior? Mama Ru não parava de rir. Mama Ru tá rindo, foi muito engraçado. E quem é que ficou entre as piores? Porque agora só sobraram 4. Vai salvar 2 e 2 vão dublar? Exatamente isso, queridinha. Suzy Tucci e Juicy Sparkles são salvas. E quem tem que dublar são Sanstar, olha, outra trava-língua. Sanstar e Lana Del Rey. Gente, eu fiquei tristíssimo de saber que elas tinham que dublar. Vocês sabem
sabem que eu amo Sunstar, mas eu realmente tava torcendo pra Lana Del Rey. Eu achei que ela foi melhor essa semana. E o que é certo é certo. Elas fizeram um lip sync da música Illusion, de Dua Lipa. E foi um lip sync muito bacana, viu? Ambas arrasaram. É claro que eu achei Lana Del Rey muito melhor nessa performance. Sunstar tenta entregar um pouco de carão, mas a gente sabe que ela não é muito de meter dança, né? Ela engana bem. E aí a Lana Del Rey tira a parte do vestido, fica mais peladona. E Sunstar decide tirar a saia, que eu achei uma péssima ideia. Que ela ficou com as pernas de fora, quebrou toda a minha ilusão. E eu pensei assim, acho que Sunstar já foi de bonita, pensando, se for pra dublar, que seja contra a que tá com o vestido mais feio do desfile. E aí ela foi muito sagaz, viu? Achei que ela foi doceira, sim. Achei que Lana foi melhor. Teve até um drop sincronizado. Ambas droparam ao mesmo tempo. Porque Lana Del Rey cantou essa partida. Mas por fim fica Sunstar. E a Lana que vai embora. E volto a repetir. Num mundo onde Crystal Envy já saiu da competição há semanas, qual o problema de tirar a Sunstar? Por mais que eu goste dela, gente. Lana Del Rey merecia ficar assim. Exatamente. Já perdemos aí essa que você falou e também perdemos a Ariete. Sunstars, Juice Sparkle, a turma da Twink, é tudo mini drag, tudo igual. Tira a roupa de uma, coloca na outra. Se fosse boneca, você pode tirar o manequim de um, colocar na outra, uma vira a outra facilmente. Troca a cabeça, troca os braços, são iguaizinhas. Então assim, se já saíram as outras, por que não as Sans também? Então acho que o que tirou a Lana é que ela já vem sendo a bottom há muitas semanas, já vem estando no bottom há muitas semanas seguidas, já vem dublando há muitas semanas seguidas, e talvez os jurados imaginaram que ela não tivesse mais o que entregar a partir deste ponto da competição. Agora, falar sobre esse lip sync, vão me odiar, mas eu também acho que a Lana foi pior, foi melhor, quer dizer, eu ainda acho que a Sam foi pior no lip sync, acho que a Lana foi melhor, a Sunstar só deu aquele drop porque a Lana deu, e só tirou a roupa porque a Lana tirou a roupa, e talvez o que foi pior é que quando a Lana tirou a roupa, ela tava praticamente de lingerie, porque ali por baixo ela tinha uma coisa meio um biquíni ali, que não tinha muita riqueza de detalhes, então a Sans continuou bonita ainda. Agora, que porra de estratégia é essa que você escolhe a bicha pra ser seu par, que é a bicha que mais te ajudou na competição, aí você dá uma penca de depoimento ruim sobre ela, e aí essa estratégia funciona tanto, que você já sabendo que você vai levar ela pra dublar com ela, e ela é a lip sync assassin até aí. Então também não sei se ela agiu por aproveita método. que o tema é feia e vai bonita, já sabendo que vai dublar mais bonita. E aí você vai pior no lip sync e ainda conta com a bondade do universo de fazer a maluca da Mama Ru escolher você. Então não vou dizer que ela conquistou a permanência porque teve um método, uma trairagem desde o começo, um plano todo maquinado, até porque ela não entende a dinâmica do episódio, talvez ela nem soubesse que chegasse no final a pior dupla ia dublar uma contra a outra, se era julgamento por dupla ou por individualidade, então não dá pra prever tudo isso. Porém, não entendo porque que ela escolheu a Lana, e também não entendo porque a RuPaul escolheu a Lana pra ir embora. Mas a RuPaul que escolhe, não sou eu. Parabéns pra quem fica, parabéns pra quem vai embora. Pra mim, a Lana foi embora vitoriosa. E ela saiu muito bem, ela teve uma saída muito digna, ela ficou chateada, mas não fez escândalo, não falou mal de ninguém lá atrás, não fez a infeliz, não reclamou de nada, saiu grata, feliz, satisfeita e brincando. Então, parabéns pra ela também por ter sido muito decente até o final. E a gente, como a RuPaul disse, você é uma drag nova, ainda vai brilhar muito. A gente sabe que ela tá apenas começando. E a bicha é bonita, a bicha tem perna, é magra, tem corpo. Na hora que ela tiver um belo de um guarda-roupa, melhorar os fundamentos da maquiagem, atitude ela já tem, ela come todas com farofa na dublagem. E ela comeu hoje de novo. No final, é Mama Ru que sabe, Mama Ru que decide. Mas a Lana já é considerada uma assassin. Então, deixa consolidar, né? Mantém a Lana na competição. Enfim, parabéns pra Sunstar também. Mas acho que a Lana, ela conseguiu marcar o seu nome nessa temporada. Ela vai ser um dos nomes mais lembrados no futuro. E às vezes muitas outras ninguém nem vai lembrar quem foi. Mesmo tendo ganhado um desafio aqui, outro acolá. Lana Del Rey, ela acaba captando a nossa atenção, né? E pelas vias mais imprevisíveis.
ela disse que começou a se montar há pouco tempo, realmente, e que, apesar de todas as críticas, ela tá muito feliz de saber que ela já passou pelo programa e já conseguiu mostrar um pouco da drag dela. Então é isso que vale. Nessa temporada, quando tudo acabar, daqui um tempo a gente vai lembrar da Lana, da Lexi e da Onyia, entendeu? E provavelmente são essas drags que vão se destacar no pós, né? Agora, depois que tudo acabar, não sei quem é que vai ganhar, nem sei se elas chegarão até a final. E também não depende de ganhar o Drag Race pra ter um pós glorioso. Muitas vezes é a primeira eliminada e continua sendo a mais conhecida. Tá aí a Pork Chop, né? Que acho que é a drag mais falada até hoje. Então não depende de ganhar pra ser falada, ou pra ser conhecida, ou pra fazer uma carreira aqui fora. Depende de como você se apresenta lá e vários outros fatores, como a empatia, né? Que você conquista das pessoas, a trajetória, a forma como você trata as outras pessoas também. Porque tem umas que são, às vezes ganham, mas são arrogantes desde o começo. Aí quando sai aqui fora, eu acho que o público acaba largando a mão. E aí tem umas bichas que são a maior coitada da temporada, elas saem fora, elas são tratadas como rainha pelo público. Então acho que não depende de ganhar ou de chegar até a final. Ela já é uma vencedora e parabéns pra ela, porque a gente criticava muito, tem muita coisa a se criticar nela, mas ainda assim ela sobreviveu. Ela passou por cima de quantas, eu não sei dizer agora quantas ela comeu ali naquele palco, ao vivo, na frente da RuPaul, sabe? Comeu com farofa e tomou um copo d'água por cima pra poder engolir, pra digerir, e semana após semana, sem look, sem mala, sem maquiagem, sem nada, só na atitude, Fundamento dela é acreditar e ter atitude. Esses são os fundamentos que a Lana tem por enquanto. Lembra da Maya Imane Page? A gente já falava dela, não subestimem, ela tá aí, um ano depois do programa, arrasando, com a agenda lotada, sendo ovacionada pelo público. A gente sabe quando tem um potencial, gente, não tem como. E antes de ir pra drag da semana, a gente... não, ia falar do que vai ter semana que vem, porque é muito emocionante, gente. Não é sempre que eu falo, mas dessa vez eu vou falar, porque vai ser makeover, e makeover é um dos episódios mais esperados. Drag Baby Mamas, elas vão ter que montar ali parentes. Eu já sei que eu vou chorar, eu já chorei. 10 segundos de Onyia, eu já chorei. Então é imperdível, todo mundo quero ver comentando e assistindo, acompanhando aqui com a gente depois. Bicha, a Onyia é desgraçada, né? Ela colocou essa competição no bolso de uns 3 episódios pra cá, só se fala em Onyia. Aqui nesse podcast, nas outras páginas, nos comentários, eu vou ver a reação das pessoas, o que elas estão comentando, ou vejo as pesquisas que saem, né, de quem que o povo gostaria que ganhasse, e só se fala em Onyia, e o efeito não é só aqui fora, tipo, a gente decidiu falar da Onyia porque ela merece. O programa, ela virou o foco do programa nos últimos episódios. Surgiu lá com a história do mau hálito, e aí virou a treta, todo mundo pegou as dores, mas ela já tava vindo numa escalada, né, numa ascendente, e aí agora ela tá aí entre as vitoriosas, já acabou sendo a que mais tem prêmios. Agora terminou esse episódio, a gente já vê trecho do próximo episódio, ela é a estrela do próximo, com 10 segundos de cena, o pai dela chega, ela começa a chorar, tipo assim, a Onyia. Até vi um post hoje falando assim, a RuPaul tá querendo ganhar o Emmy na base do choro, porque tipo assim, quando acontece esse episódio que chega o parente, a bicha começa a chorar, a gente já derrete, já quer entregar os Emmy pra RuPaul, né, mona? Dá os Emmy pra RuPaul, porque ela me fez chorar. Ela fez um viado chorar. Parte a coroa pra todas e dê logo o prêmio pra RuPaul. Vamos abreviar logo isso. Agora sim, vamos pro Drag House Rules, esse pseudo reality que o povo tá amando, adorando. São tantos elogios que já até perderam um produtor. Abafa. E essa semana começa com Tammy Brown louca, porque sabotaram as bonecas dela. Ninguém sabe quem foi, mas a gente viu nas câmeras que foi Rock Sakura. E teve show de talento, mas não com ela, com idosos. Trouxeram aí idosos de vários gêneros e idades pra elas treinarem pra esse show de talentos. E Tammy Brown arrasou com o caso de Charles Manson. Teve monólogo também aí, como o monólogo tá aí. E ela fez o idoso que ficou com ela recitar a defesa do Charles Manson no tribunal, no caso do assassinato de Sharon Tate.
Beach. E Jujubee também arrasou, né? A idosa que ela treinou fez uma dança interpretativa. Aí a dança interpretativa na moda. E foi maravilhoso. Ela usou até esse leque que tem um tecido na ponta, né? Muitos olhares, todo mundo ficou encantado. Todo mundo ficou encantado também com o mágico que Beach Pageant treinou. Ele adivinhava números, desaparecia, reaparecia atrás delas. Realmente um excelente ilusionista, mas quem foi mal foi a senhorinha que ficou com a Laganja Strange. Ela tentou cantar e não deu muito certo, e a Laganja acabou eliminada. Isso partiu meu coração. E Jujubee mais uma vez fica, e restam apenas 3 rainhas. Coitada da Jujubee, ela tá até despertando meus gatilhos, porque eu tenho uma fobia de ficar presa em algum lugar. Ela tá presa na casa, ela quer ir embora e não consegue. E você viu que a Laganja lança um olhar pra Jujubee, né? Tipo, eu fiz a minha senhorinha cantar mal e perder o desafio pra eu ir embora logo, e agora quem fica aqui é você. A Beach falou que fez também, né? Lançou uma maldição pra Jujubee nunca mais conseguir sair dessa casa. A gente não sabe se ela ainda tá na casa, ou se a Rock Sakura também está na casa, porque ela não apareceu nesse episódio. E ali no final, nos créditos, um produtor pede demissão, né? Ele fala com o apresentador ali, falou, ó, esse programa tá flopado, não quero ter meu nome associado a isso e eu vou embora. E a gente acaba nesse mistério. Só tem 3 pessoas na casa, né? Provavelmente o programa não precisa mais de um produtor, é só fechar a casa, tranca a Jujubee com a Rock Sakura lá, e aí começa o verdadeiro reality, já pensou? Só asiáticas trancadas numa casa, uma escondida, igual aquele filme Parasita, uma escondida, a outra... Aí começa. Gente, falta criatividade e assassinatos. Eu pagaria pra assistir um programa assim, a Jujubee presa numa casa que não consegue sair, e tem alguém perseguindo ela que ela não sabe quem é a Sakura atrás. Sem falar que Tammy Brown estava belíssima, montadíssima nesse episódio. Tammy Brown, a rainha dos bonecos, né? Que obsessão Tammy Brown tem com bonecos, porque lá no programa ela tem os bonecos dela que cortaram, ela ficou puta e tal. Na vida real, todo dia Tammy Brown tá no TikTok costurando bonecos e falando as mesmas frases em inglês, espanhol e português. E aí ela, no outro dia você volta lá, o boneco que ela passou o dia anterior inteiro costurando e rogando pragas, seu microfone tá aberto, host. O host não tá respeitando mais nada, ele vai viajar, tá com gente, pressa. é Lona que tá abrindo. Não, imagina. Ei, pode Lona. continuar, desculpa. Então, gente, o estúdio hoje tá um tumulto, porque ela vai viajar, ela vai encontrar RuPaul lá na Groenlândia. Então, o que eu tava falando? Lá na Dinamarca. Gente, eu já fiquei sabendo. Tá na mesa. Hoje eu fiquei sabendo que lá na Dinamarca eles tiram o filho da brasileira se ela der arroz e feijão pro filho. Então, se vocês forem pra Dinamarca e tiverem um filho com dinamarquês, não deem arroz e feijão pras crianças. Pelo amor de Deus, gente, cuidado. Você tava falando de Tammy Brown. Os bonecos de Tammy vez. Brown. No dia seguinte ela tá pintando o boneco que ela costurou no dia anterior. É muito louco. Aí depois ela pinta de novo, ela costura de novo. Acho que são voodoos, né? Eu acho que ela vende. Vai no perfil dela, gente. Acho que ela vende os bonecos. Eu não sei. Ela tá fazendo uma exposição de boneco. Eu não sei. Essas bichas são tudo artistas. Eu tô descobrindo agora. São tudo maluca. Um é do teatro, a outra é da fotografia, a outra é do boneco de voodoo. É uma maluquice. Elas são tudo doidas. Elas são. Cada uma tem uma arte pra si. E eu aprendo muito com Tammy Brown. Cada episódio eu aprendo alguma coisa. Ela disse que adorou ficar no meio dos idosos, que ela gosta muito dessa energia, que parece que eles estão um passo mais perto de Deus. E aí eu, como mariconha, me senti também um passo mais perto de Deus. Então Tammy Brown é essa luz que nos ilumina por dentro. A Tammy Brown tá na mesma proximidade de Deus que a gente também, né? Ela pode falar isso daqueles idosos que apareceram lá, mas da gente não. A gente tá na mesma distância de Deus. Tá louco? Também não sou idosa perto de Tammy Brown, não, gente. Não sou obrigada a falar a minha idade, mas eu não sou muito mais velha que a Tammy Brown, nem muito mais nova que a RuPaul. É nesse meio.
E todo mundo pode estar perto de Deus, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, gente. Ai, vamos animar isso daqui? Vamos pra drag da semana. Quem vai ser a drag da semana? Hein? Olha, vai ter! Nossa, esse programa acaba nunca, meu Deus do céu. A minha drag da semana, eu vou começar a falar primeiro. É Suzy Tucci! Mentira, brincadeira. Fala você, Suzy. Olha, apesar de amar Onya Nerve, desde o Meet the Queens, a drag da semana pra mim é Lexi Love dessa vez. Eu tô amando conhecer a Lexi Love e todas as suas camadas. Eu amei a dança que ela entregou. Eu gostei da história dela de uma forma ou de outra. E eu fiquei super feliz dela ter dividido essa vitória com Onya Nerve. Microfone, produção. Abriu. Ai, meu Deus, travou. Fiquei com medo. Falei, meu Deus, vou gritar. Vai sair lá no microfone dele no outro estúdio. A minha drag da semana, eu vou dar pra Onya até o final da competição, tá? Então já tô dando essa semana, dessa semana e das próximas. Vai ser sempre Onya Nerve. Eu falei mais devagar que você, pra ver se fica diferente. Eu vou dar pra Onya, porque a Onya tá se destacando muito na competição. A Onya tá me mostrando ali facetas que eu nem esperava dela. Aliás, eu não esperava nada da Onya. Eu gosto de me surpreender. Eu reclamei, falei mal dela e hoje eu pago todo o pau pra ela. Então, eu gosto de mudar de opinião sobre as pessoas. E Onya é o tapa na cara que eu estava precisando. Então, minha drag da semana, do mês e do ano é Onya Nerve. Você sabe que tá até difícil pra mim repetir tanto o nome dessa drag. E pela primeira vez parece que a Mama Ru não está brincando com nome de drag nenhum. Coisa que ela fez até com Miranda Lebrão. Não entendi por que isso não aconteceu essa temporada. Não é interessante? A Mama Ru, ela sempre cria, né, uma identidade ali, uma brincadeira, um trocadilho com o nome de alguma gata, né? Ou uma confusãozinha com o nome, ou se interessa pelo nome delas, ou propõe de trocar, ou pergunta por que o nome. Dessa vez ela não tá interessada nem com o nome delas, nem trocadilho, nem brincadeira, nem marca registrada, nem ajudar com slogan, nem nada. Parece que ela tá lidando mesmo com a escolinha de drags da RuPaul, que ela sabe que ela mandou vir as filhas das drags que acabaram de sair do programa, porque até mesmo os desafios, como hoje, né, teve o primeiro desafio que tinha que preencher uma ficha que era a biografia da drag. E aí você vê aquele mini desafio, você pensa, ai, que mini desafio sem graça, que coisa boba. Mas aí você entende que é um desafio para as drags soltarem a criatividade para fazer o maxi desafio. Então acho que tem até uma pedagoga na equipe para ajudar as crianças a entregar o trabalho. Eu acho que é isso. É verdade, né? E elas tentam aproveitar essas pequenas oportunidades para obter uma vantagem. E na verdade é tudo uma preparação para o que está por vir. E esse episódio foi isso. Teve uma bagunça ali na escolha das duplas na hora do mini challenge, que acabou refletindo lá no final, no Maxi Challenge. Algumas duplas seriam melhores com outras pessoas, talvez. Mas no final deu tudo certo, gente. Eu não quero ir embora sem levantar a polêmica de Trinity, criticando Suzy Butch e as pessoas criticando Trinity. Eu preciso de falar aqui que sim, Trinity está correta, mesmo que ela fosse aquela lá que falou mal da RuPaul. Como que chama? A Tasha? Racha? Natasha? Chachaka? Como que chama? A Tyra. Mesmo que a Trinity fosse a Tyra, se tivesse saindo da boca da Tyra o que a Trinity falou sobre a Suzy, ainda assim eu ia concordar e falar, gente, a Tyra é a rainha da sensatez. Podia ser a drag mais bandida do mundo, eu ia ter que concordar. E tá todo mundo criticando a Trinity porque ela não foi a rainha da humildade na temporada dela e agora está criticando a desumildade da Suzy Butch. Só que acontece, gente, que Trinity é Trinity, sabe? E o que ela disse é que eu nunca fiz as minhas concorrentes se sentirem uma merda como ela faz o tempo todo. E aí, coisas que ela talvez não pôde dizer, ou talvez disse e eu não entendi, mas eu vou dizer por ela, nem ela que poderia fazer as concorrentes se sentir uma merda, ela fazia. Então quem é Suzy Butch? Que não tem nada pra entregar. Tipo, ela tá entregando trajes de teatro numa competição de drag. Assim como tem os Gogo Boy que virou drag, tá tendo os teatral que estão virando drag, mas que não tá no drag. Tem gente do teatro que vira drag, sim, mas a Suzy Tucci tá trazendo o teatro pro palco e tá achando que ela é a
maioral e todo mundo é uma grande merda. E é isso que a Tuck falou, a Trinity falou, e eu vou ter que concordar. E é isso mesmo. Ela faz todo mundo se sentir uma merda e ela não é bosta nenhuma. Ah, eu até gosto da Suzy Tucci. Não acho a melhor drag que eu já vi na minha vida, é claro. Mas também acho que o tempo há de inocentar Trinity the Tuck. E num futuro não muito distante, as pessoas vão falar, nossa, a Trinity estava certa. Porque essa Queen me distratou numa festa, num meet, aconteceu uma coisa aqui, outra ali. Os boatos vêm, né? E eles começam no Twitter. É bem isso mesmo. Vão concordar com ela o dia que eles forem maltratados por ela, né? Ou se forem notados pela Trinity, né? Como disse a nossa rainha aqui esses dias numa entrevista. Mete o pau na Queen, só quer chamar a atenção dela. Porque daí na hora que ela vai lá e responde, ai, a rainha me notou, a rainha me notou. Então, sabe, é um público também bem ordinário, né? Então, assim, todos os aplausos e reverências às Queens. E sobre a discussão aí, eu acho só que a Suzy precisaria de ser um pouco mais humilde, sabe? E respeitar um pouco mais as pessoas. Não que ela seja arrogante ou humilhe as pessoas, mas é a forma como ela compete com as outras pessoas. Sempre criando um caso, ou tentando achar um subterfúgio pra ser melhor, e não é sobre o talento dela, mas é sobre ser uma rata mesmo, às vezes, sabe? Mas isso daí ela vai aprender com o tempo, ela é muito jovem ainda, apesar de falar que tem 200 anos de teatro, mas, enfim, boa sorte pra ela. A história que ela contou tem muito disso, né? Do concurso de soletrar lá, que chega se achando em quem você pensa que é, pra me dar uma palavra de criança e não sei o quê, e no final não sai tão bem quanto ela pensa que vai sair. E isso vem acontecendo até hoje, Suzy. Eu te sinto muito em te informar. Tanto é que ela era a preferida do público, né? Em todas essas semanas que a gente tava colocando Ônia na cruz, a preferida era Suzy Tucci, com aquele sapateado porco que ela fez no show de talentos. Ela ficou sendo preferida por 1-2 semanas pra ganhar o prêmio. Ai, a minha win é Suzy Tucci, mesmo com aquela maquiagem de mini depressiva que ela fazia com o côncavo da colher. Ai, a minha preferida, como ela é multifacetada, só tem uma peruca na mala do coitado, mas ó, como ela é multifacetada, tá sempre parecendo um palhaço triste. Ah, é multifacetada, a Chaplin. Mas a Ônia papou ela, a Ônia passou ela pra trás, tipo assim, ela conseguiu perder o público no meio do programa acontecendo ali, durante o programa, ela conseguiu perder a simpatia, a empatia do público. Eu acho que quem torcia pra ela não tem nem coragem de torcer mais, vai torcer agora pra atacar a Trinity, entendeu? Isso é muito difícil, né? É como não conseguir se reeleger com a máquina pública na mão e ainda tentar dar um golpe de Estado, meu Deus do céu. Exatamente, ainda querer gritar golpe. Será que ela vai fazer isso na final, quando ela perder a coroa pra Alex ou pra Ônia? Para, ela ainda pode ganhar. E antes de ir pros agradecimentos, eu quero agradecer Bettina Polaroid por ter nos levado para a Ilha do Sol conhecer Luz del Fuego na segunda temporada de Instantes Cruzados no ar pelo canal Curta. Passou dia 25, mas tem reprise até dia 30, viu? Eu pensava que Luz del Fuego era só uma música do Ney Matogrosso, porque eu sou bogra antiga. Mas que bom que temos Bettina para levar a mensagem de Luz del Fuego adiante. Ela que foi uma mulher à frente de seu tempo, pioneira na quebra de tabus. Foi um trabalho que Bettina gravou antes do Drag Race Brasil. Então eu amei, gente. A gente se sente tão familiarizada com a Bettina e ela explora as inúmeras facetas de Luz del Fuego. Eu só tenho a agradecer, porque é uma história que com certeza deveria ser mais divulgada, viu? Eu acho que tentam apagar esse episódio do nosso Brasil, do Rio de Janeiro, de Luz del Fuego, e a gente não pode deixar essa história ser esquecida. Tem que sempre passar adiante e contar pros de menor idade. Nossa, bicha, nem me fale, eu fiquei tão impactada que a gente entrevistou Bettina Polaroid. Quem estiver ouvindo isso agora vai achar que a gente tá maluca, porque a entrevista nem está disponível ainda, né, no canal no Spotify, mas logo estará, por uma questão de tempo mesmo. A gente tem aqui, isso a gente tem que acompanhar o Tudo Drag toda semana e tal, então a gente tá comentando sobre a entrevista porque o documentário está passando agora. Quais são os dias, Acre? Estreou dia 25, mas tem reprise 26, 27, 28 e 30. Confere na página da Bettina e no canal Curta.
Curta. Passa na página do canal Curta, dá pra assistir ao vivo pelo link de lá. E aí a gente se liga no horário e curte Luz del Fuego com todo o esplendor de Bettina Polaroid, gente, imperdível. Muito bom, muito bem lembrado, e eu tô fazendo essa ressalva porque, assim, a gente traz elas falam de agenda, de projetos, e às vezes até saiu o episódio, já aconteceu. Então, se a gente conseguir lembrar e falar aqui no Tudo Drag, que semanalmente vai estar no ar, então pelo menos a gente faz a agenda. E o que eu queria dizer, na verdade, é que assim, fiquei tão impactada, tão feliz que Bettina veio, deu uma entrevista pra gente. Que criatura maravilhosa, acessível, brincalhona, falastrona, carioca legítima, respondeu todas as perguntas, falou até o que a gente não perguntou, falou mesmo, hablou tudo. A gente nem esperava, né, que a gente ia conseguir uma entrevista com ela tão rápido. E assim, o impacto é justamente esse. A bicha vem, ela conta pra gente os projetos dela, as coisas que ela fez até chegar na drag, ou as coisas que ela tá fazendo agora, e a gente pensa que a drag é só aquela pessoa que a gente vê ali montada num palco de RuPaul ou na boate. Não. Uma trabalha com teatro, no caso da Bettina ela trabalha com fotografia, ela vai estar numa exposição em breve em Ouro Preto também. Então assim, tem todo um outro trabalho, e eu fiquei muito entusiasmado de saber disso, porque tem a outra participou de um livro, a outra não sei o que. Então assim, é muito bacana que a gente pode contar essas outras histórias, esses outros trabalhos que elas fazem, porque às vezes as pessoas não sabem, acham que elas só trabalham na boate. Ah, se eu não vejo na boate, a bicha não tá trabalhando. Não, gata, ela tá no teatro, ela tá na exposição, ela, no caso da nossa Kelly Hilton, a bicha canta em ópera, a bicha dá aula de canto, sabe, a agenda delas, ela não tem tempo nem de vir aqui dar uma entrevista. A última entrevista que a gente fez, a bicha tava com pressa que ela tava indo pegar um voo da Paraíba pro Pernambuco, a louca, né, aquelas. Tipo assim, elas têm agenda cheíssima, lotadíssima e com 1000 projetos. Então, que felicidade poder, pelo menos, contar pras pessoas esses trabalhos que elas fazem além só do drag race ou da competição. Muito bacana. Estou impactada. Falei, hein? Agora eu falei. Mas tem que falar mesmo. Eu ia falar no final do Tudo Talk, mas realmente são entrevistas maravilhosas, drags maravilhosas, que mostram outras facetas, que de repente quem só acompanha nos eventos da TV, nos shows, nem imagina. E é tão bacana elas dedicarem um pouco do tempo delas pra participar aqui com a gente, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais inclinadas a serem como a Suzy Tucci. Tô brincando, gente. Vamos aos agradecimentos. Vamos aos agradecimentos para o Nova York, do Pets em Foco. Uau! Matheus Tatuador, Aisha Ganzaroli, transformista da Blue, Alejandro Araújo, do Music Titles, Guilherme Geek, da Maníacos por Gibis, Mário Coiso, Thiago Salviero, ator, Joyce Amaral, artista maravilhosa, confiram lá no DigJoy, Patrícia Cache, que eu sou fã de carteirinha já, Vitória Maria, autora LGBT, Zé Nogueira, da Zuka Beachwear, Ali B. Hills, drag revelação, gente, Miss Simpatia, no litoral paulista, maravilhosa, Cláudia Kay, a mais baiana de Floripa, Égua Luca, drag incrível, do Pará para o mundo, Scorpio Hole, da Holanda, Camponeusa, que eu amo de paixão, quero entrevistar sim, Kelly Hilton, e é claro, Rafa Spol e Átila Alencar, da Domínio Drag, vocês que brilham, sempre ajudam a comunidade, proporcionaram entrevistas maravilhosas pra gente fazer no podcast Tudo Talk, e eu sou eternamente grata por isso. Aqui eu citei os nomes de todo mundo que curtiu, comentou ou compartilhou os posts do Tudo Drag 20, do episódio anterior. E falar um pouquinho mais de Tudo Talk, gente, teve Koichi Sonoda, artista plástica, maquiadora de um programa que vocês conhecem bem, maravilhosa a entrevista. A Amy Lumiere, também gravamos com ela, amei de paixão. A Amy Drag Show, gente, imperdível. Se estiver passando pela sua cidade, o Amy Drag Show, pare tudo que está fazendo e vá lá conferir de perto. E no ar, já tem aí os episódios da Kelly Hilton, da Abby Oh My God, vem aí Pietra Parker, também um episódio com a Bettina Polaroid, que eu amei de paixão. Então tem que se inscrever, seguir onde quiser pra não perder nada, né? E hoje eu ia fazer diferente, eu ia pedir pra não seguir, não compartilhar, não curtir e não avaliar. Talvez funcione.
funcione. Você não acha que funciona? Começar a fazer psicologia reversa com essas gays. A louca, né? Brincadeira. Enfim, grande... Funciona, pode dar certo também. Não se inscrevam. Não ouçam a entrevista das drags, não se inscrevam, não curtam, não Eu quero ela só pra mim. Eu quero a Bettina só pra mim, eu quero a Pietra só pra mim, a Kelly só pra mim, a Coit só pra mim. Não vão ver, não. Deixa daqui. Só pra gente. Sai daqui desse canal agora, sai desse programa agora, sai do meu Spotify. Você não vai ouvir o próximo episódio, o episódio é meu, é só pra mim. Essa drag é só minha amiga, eu tô falando com ela pra guardar só pra mim. A gravação tá pública porque eu não sei deixar privada, mas não é pra você ouvir as fofocas que ela contou, que é só pra mim. Tá cheio de segredinhos que ela não podia nem falar. Então não ouça as entrevistas das drags. Não ouça. Não curta, não compartilhe. Não avalie o canal, por favor, tá? E não volte aqui semana que vem pra ver novos episódios. E não venha ouvir o próximo episódio depois desse, que vai ser a entrevista de Pietra Parker. Por favor, não ouçam. Não ouçam. Ai, gente, brincadeiras à parte, pode haver uma pausa, um atraso nas gravações, mas sou eu mesmo trocando. Vou partir para uma nova aventura e volto bem logo com mais novidades para vocês. O Tudo Tal que continua sendo publicado nesse meio tempo, porque já tá pago. Não me arrependo de nada, tá pago, tá tudo gravado pros ouvintes do futuro, não ficar sem nada. E é isso, temos. A edição vai trabalhar, a host vai descansar, a edição vai trabalhar e as entrevistas das drags que ainda não foram disponibilizadas serão disponibilizadas. Temos o episódio de hoje, também talvez dê uma atrasadinha pro próximo, mas a gente acabou tendo que atrasar um pouquinho. A gente sempre gravava o Tudo Drag logo na sequência que saía o episódio do Drag Race, mas a gente agora tá gravando ali alguns dias depois por conta das entrevistas mesmo, pra dar tempo de fazer as entrevistas, editar e publicar. E também do que adianta ficar aqui falando de competição de drag a vida inteira se a gente não consegue trazer a profundidade das gatas que elas não conseguem mostrar lá no programa, né? Então vale a pena dar uma atrasadinha pra conseguir trazer toda a profundidade de cada uma delas que a gente tem conseguido entrevistar ultimamente. E gratidão a Rafa Spol e Átila Alencar, que têm proporcionado estes momentos de brilhantismo pro nosso podcast através da comunidade Domínio Drag. Um beijo pra todo mundo, desculpem as brincadeiras e a grosseria. Suzy Tucci é maravilhosa, ela vai ganhar essa competição, vai virar a dona do universo. E se ela não ganhar agora, ela vai ganhar o All Stars 123, tá bom, gente? Um beijo, amo. Faz igual a Aracide Almeida. Eu já fui muito fina, depois que eu engrossei. Eu já fui fina, agora eu tô grossa, tô mais engrossada. Mas é isso, a gente se vê no RuPaul's Drag Race 123 com Suzy Tucci de novo, mais simpática do que nunca. Um beijo e boa noite, crianças. Até a próxima. Hoje eu tô hablante. Hoje eu tô adorando. Foi mais um episódio maravilhoso. E é como a Pemba falou, tem muita coisa gravada. Houve aí algumas coisas meio derrapando, mas vai tudo se encaixar, tudo entrar nos eixos, justamente por já ter muita coisa gravada, que tá saindo aos poucos. Gente, foi bom brincar, kkkk. Foi bom estar, tá. E a gente se encontra no próximo programa. Sigam o Domínio Drag também. Quem não tá lá tá perdendo. Vão lá e pesquisem Domínio Drag. Beijo, amo e até a próxima. Se tá calor pra mim, tá quente, carente. Não quero fazer a insistente, não ligo de ser incoerente. Passa reto, sai da frente. Se for assim, então insisto, resisto. Você sabe que não tem perigo. Não me confunda com Cristo, vai lidar com o imprevisto. Quem sempre soube que é genial, quem sempre soube que é legal, quem sempre soube que não tem igual, quem sempre soube que é bestial. E se você não sabe, vai ficar querendo. Não sou obrigada a te deixar por dentro. Não quero saber se tem um argumento. Sai daqui, não tem mais assento. Menina China liga pra você, vai ver por que eu tenho que saber. Vai ver o que tem pra fazer. Quem me dera chinês ser. Ninguém liga pra isso em Cuba. Assuma, isso
passa a vassoura, vira essa página, fica de boa. Pega a estrada, se faz de loura, nada com nada, na água salobra. Se faz de caixa, limpa esse umbigo, coenda e abafa, ai que perigo. Larga a safada, cê não é disso, seu amo trava, é o que eu sinto. Sempre soube o que é genial, que sempre soube o que é legal, que sempre soube o que não tem igual, que sempre soube o que é bestial. E se você não sabe, vai ficar querendo, não sou obrigada a te deixar por dentro. Não quero saber se tem um argumento, saiba que ideia não tem mais assento.